Lucas, capítulo 16. Vamos compartilhar esta palavra bendita e maravilhosa. Parábola do rico e Lázaro. 19, exato. 16, versículo 19. Amém. Bem, Amém. diz a Bíblia: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Nota-se aqui que ele não fala sobre, Jesus não falou o nome do rico, mas falou o nome do mendigo. E jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é o consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Esta é a tua palavra, que nós possamos, ó Pai, atentarmos para ela, nos lembrarmos, ó Senhor, que tu tens um lugar especial preparado para os teus filhos, Senhor. E certamente não é um lugar de tormento, Senhor, mas é um lugar de alegria, um lugar onde há a tua morada, a tua visitação, o tempo todo, Senhor. Possamos estar diante de Ti neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, eu gostaria de falar algumas coisas aqui sobre. Eu tenho visto muitos falar sobre o que é o inferno. Algumas opiniões, as pessoas falam algumas coisas que é até de assustar sobre o que seria, na verdade, aqui o inferno. E certamente não é um lugar que nós desejamos estar. Muitas pessoas pensam que só as pessoas ruins vão estar lá no inferno, vamos encontrar apenas lá os assassinos, vamos encontrar lá os estupradores, vamos encontrar pessoas que praticam a maldade, vamos pensar que só esse tipo de gente poderia estar nesse lugar. Muitos aí eu escuto dizer que falam assim, a pessoa que não conhece a palavra de Deus, eles dizem constantemente, dizem: olha, não, o inferno não existe, o inferno é aqui mesmo, aqui você faz e aqui você paga. Eu tenho a certeza absoluta de que nós não vivemos jamais esse lugar, poderia se comparar
com o inferno diante desse relato bíblico onde onde esse homem foi parar, o homem rico foi parar. Notem que é um lugar tão quente, lá não tem ventiladores, não tem ar-condicionado, lá não tem alegria, lá não tem água. Esse homem estava desejoso de que Lázaro pudesse molhar a ponta do dedo para que a sua língua possa sentir o que é água. Então, queridos, esse lugar jamais poderia se comparar com o inferno. Jamais poderíamos imaginar, mensurar que esse lugar poderia ser comparado ao inferno, tendo esta revelação da palavra de Deus. E ainda que ele pudesse levar a água, Jesus falava que, isso é uma história, queridos, que não é uma parábola, isso deve ter acontecido, porque Jesus começa falando assim: ora, havia um homem rico. Quando ele diz que havia, porque realmente esse homem existiu, não é uma parábola, é algo que aconteceu realmente. Esse homem recebeu do Senhor 3 nãos. Que aqui, quando se fala aqui de Abraão aqui nesse lugar, Abraão aqui é Deus, queridos. Ele disse: que tenha misericórdia de mim, manda Lázaro, que molhe a água na ponta do dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E Jesus disse para ele: disse-lhe, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Esse homem passou a vida regaladamente, como diz a Bíblia aqui, sem ter nenhum tipo de problema, com muita abastança nessa terra, caminhou e não se preocupou com Deus. E ele, preocupado com seus familiares, ainda diz para que Lázaro mandasse alguém ressuscitar e pregar para eles, para que eles possam se arrepender e não ir também parar para aquele lugar. Mais uma vez, ele disse não mais uma vez. Então, notem que lá no inferno, queridos, não tem o que clamar, você não tem direito a nada. Não sei como alguém pode comparar esse lugar que vivemos com o inferno. Eu me lembro do dia que eu casei, foi um dia muito alegre na minha vida, eu me alegrei muito naquele dia. Eu me lembro de dias que eu passei aqui que foram muito emocionantes, como também o nascimento dos meus filhos, quando eu pude ir até a maternidade, abraçá-los e pegar eles no colo. Eu não consigo imaginar um lugar como esse sendo comparado com o inferno. Pessoas até dizem que o inferno nem existe, eles ignoram totalmente a existência do inferno. O inferno não é muito pregado nas igrejas evangélicas, porque eu não sei porquê, mas as pessoas não gostam muito de falar desse lugar. Mas Jesus falou diversas vezes sobre esse lugar. Eu creio que deve ter uma importância. Allan Kardec, ele ignora o inferno também, mas ele usa Jesus nos seus, não sei o que poderia chamar, nas suas pregações talvez, fala muito de Jesus, mas ele diz que o inferno também não existe. Ele não crê no inferno, como a Bíblia diz aqui. Eu prefiro crer no que Jesus diz. Amém. Prefiro acreditar no que ele fala, porque uma vez ele foi indagado, Jesus indagou os seus discípulos quando disse que deveríamos participar da sua carne, do seu sangue, e muitos ali não suportaram aquele discurso, deram meia volta e disseram: quem poderá suportar essas palavras? Mas quando Pedro foi indagado, ele disse: Senhor, nós não temos para onde ir, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Amém. E esses outros discípulos que provavelmente ignoraram essa palavra, não quiseram tomar parte da vida de Cristo, do pão e do vinho, provavelmente devem estar agora lamentando, querendo beber desta água também, querendo ter essa parte que esse rico tanto desejava quando ele estava naquele lugar.
E ele tinha, esse rico já tinha 5 irmãos para dar testemunhas. E esses também provavelmente viviam essa mesma vida, estavam nesse mesmo tormento de vida. Certa vez, só para vocês terem uma ideia de como que o inferno é terrível, há um testemunho de umas irmãs lá do Rio de Janeiro. Elas estavam indo para a igreja e passaram em frente a um bar onde tinham vários homens ali bebendo, né? E carioca, malandro, como é? Não todos, né, queridos? Não todos. Ninguém leva isso do lado pessoal, né? Ele chegou para as irmãs lá, viu aquelas irmãs indo para a igreja, tudo com cabelo comprido, com saia, com a Bíblia debaixo do braço, e disse para a rapaziada: a irmã, caraca, fala assim, né? A irmã vai para a igreja, né? Vai orar, né? Um sol de 42 graus, aqueles homens, cada um com o seu copinho de cerveja, garrafinha, bebendo ali. Aí elas não se incomodaram muito, mas aqueles homens começaram a provocar: deixa disso, irmã, senta aí com nós, senta aí com a gente. Como é que vocês falam? Senta aí com a gente. E aí uma das irmãs disseram assim: olha, nós não vamos mais sentar não. Que isso, irmã? Esse negócio de igreja, se isso aí for tudo mentira, se isso aí não for verdade. A irmãzinha com muita sabedoria disse: olha, se não for verdade, o que eu vou perder é só de estar aí nessa bebedeira que vocês estão aí, depois curtir uma bela dor de cabeça. Agora, se for verdade, vocês vão curtir o lago de fogo e enxofre que é o inferno. É para lá que vocês vão.